Então, hoje nós vamos finalizar os exames contrastados do sistema digestório. Esse exame é o exame de colecistografia oral. É um exame bem interessante, que tem como o principal objetivo estudar radiologicamente a anatomia e a função da vesícula biliar. Então, é um exame aí bem interessante, um exame que hoje não é tão realizado, porque hoje nós temos outras técnicas radiológicas, como a tomografia e a ressonância magnética, mas em alguns lugares ainda é muito realizado, certo? Então, o objetivo principal desse exame é estudar radiologicamente a anatomia e a função do sistema biliar, da vesícula biliar. Mas para a gente entender esse exame, a gente precisa revisar um pouquinho a anatomia, né, da vesícula biliar. Então, a vesícula biliar é um órgão, né, pequeno, em forma de saco. Anatomicamente, ele é parecido com uma pera e ele se localiza abaixo do lobo direito do fígado. Então, a gente sabe que o fígado é o maior órgão, né, do abdômen. Ele tem dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. Então, a vesícula biliar, ela fica localizada abaixo do lobo direito do fígado. E qual é a função, né, da vesícula biliar? A função é justamente armazenar a bile. E o que é a bile? A bile ela é uma substância alcalina, é uma substância formada, produzida pelo fígado. Então, a vesícula biliar, ela não produz a bile. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula biliar ela tem a função de armazenar, certo? Armazenar essa substância alcalina, a bile, que o fígado produz. O fígado, ele produz cerca de 1 litro de bile por dia, e a vesícula biliar é capaz de armazenar de 20 a 50 ml de bile. E justamente a função da bile é auxiliar, ou seja, ajudar o fígado a fazer a digestão das gorduras, certo? Então, essa aí é a parte anatômica e a função da vesícula biliar. Aqui a gente consegue ver, nessa imagem anatômica, a vesícula biliar, né, de uma maneira melhor. A gente consegue visualizar aqui a anatomia dela. Realmente, ela parece com a pera. Aqui a gente consegue ver o fundo da vesícula biliar, o corpo, o colo da vesícula biliar. E como ela é um órgão que tem o objetivo de armazenar a bile produzida pelo fígado, ela precisa ter ductos, né? Que é como se fossem caminhos, certo? Então, quando chega um alimento, né, no abdômen, para passar pela digestão, principalmente um alimento gorduroso, automaticamente a vesícula biliar ela se contrai, e quando ela se contrai, ela joga para fora, por meio dos ductos, né, a bile, essa solução alcalina para ajudar aí na digestão dos alimentos, na digestão da gordura. Então aqui a gente consegue visualizar o ducto, né, hepático direito, o ducto hepático esquerdo, e a junção dos dois transforma no ducto hepático comum, certo? Logo depois aqui a gente consegue ver, já na parte mais distal, o ducto do colédoco e o ducto pancreático, tá vendo? Esse ducto aqui, ele já faz parte do pâncreas, tá? Então aqui a anatomia da vesícula biliar é importante e todos nós, né, sabemos, para que possa nos orientar na hora das imagens, certo? Então, como eu falei, a bile ela tem a principal função de armazenar bile, né, que é a secreção produzida pelo fígado. Então, quando o alimento ele chega no abdômen, o que acontece? Nós sabemos que a digestão começa pela boca, né? Então, quando o alimento está na boca, ele começa a saliva começa a fazer a digestão, a digerir aquele alimento. Logo depois passa, né, pelas estruturas, chega no esôfago,
até chegar no estômago, né? E depois do estômago, o alimento ele segue para os intestinos. Então, o que acontece? Quando o bolo alimentar ele alcança o duodeno, como nós vimos bem na nossa última aula, o duodeno é aquela parte, a parte inicial do intestino delgado. Então, quando o alimento ele alcança essa parte inicial do intestino delgado, do duodeno, né, a primeira porção do intestino, provoca um estímulo, né, na vesícula biliar. A vesícula biliar, como ela sabe que o bolo alimentar está chegando, então ela já sabe que tem que entrar em ação. Então ela se contrai e joga aquela substância, a bile, na luz do duodeno, tá? Então isso ajuda a facilitar a digestão das gorduras. Então, como eu já falei, como eu já mostrei no outro slide, a vesícula biliar ela possui ductos, né, que são caminhos, são trajetos, onde a bile ela vai sair da vesícula biliar até chegar no intestino e ajudar assim na digestão, tá bom? Então, sobre o exame, quais são as indicações clínicas? Quando é que o médico ele vai solicitar um exame de colecistografia oral? Então, aqui temos as principais indicações. Cálculos biliares, tá vendo? Então, também existe cálculos na vesícula biliar, não é só nos rins, tá? Colecistite aguda ou crônica, então aqui, como nós já falamos na outra aula, terminou em ite, então é uma inflamação, certo? Então, alguma inflamação aí na vesícula biliar. Neoplasias, estenose biliar. O que é estenose? É aquela diminuição, né, da espessura do vaso. E, por fim, as anomalias congênitas. Então, essas são as principais indicações que o médico ele pode passar, né, para aquele paciente, para determinado paciente. Hoje em dia, como eu falei logo no início, esse exame ele é pouco realizado. Por quê? Porque hoje nós temos outras técnicas de imagem, como a ultrassom, a tomografia e a ressonância, certo? Que são técnicas da radiologia que a gente consegue ter uma ótima visualização, né, da vesícula biliar, daquela patologia na vesícula biliar, certo? Mas esse exame, ele ainda é utilizado em alguns locais que não tem a ultrassom, que não tem a tomografia, tá? Mas como vocês estão estudando, né, para se tornarem profissionais completos, vocês precisam também saber sobre esse exame contrastado, esse exame radiológico. A ultrassonografia é bem utilizado para visualizar a vesícula biliar, porque ela oferece 4 vantagens, né, em relação ao exame contrastado, a esse exame de raio-x com contraste. A ultrassom é um exame que faz parte da radiologia, só que é um exame que não emite radiação ionizante, então acaba sendo aí uma grande vantagem, né? Segundo, ela pode sim detectar pequenos cálculos na vesícula biliar, não tem necessidade de utilizar o meio de contraste. Você sabe, já tem uma noção que o meio de contraste é muito importante na área da radiologia, é muito importante para visualizar algum tipo de lesão, inflamação, alguma patologia em geral, mas que pode provocar reações aos pacientes. Então, já aí é uma grande vantagem, porque na ultrassom não tem a necessidade do preparo, não tem essa questão dos riscos, né, dos efeitos, das reações que o paciente ele pode apresentar. E, por fim, a ultrassonografia, ela não precisa de um preparo muito grande, né? Já nesse exame, vamos ver que é um exame bem chatinho em relação ao preparo do paciente, certo? Então, aqui é uma ultrassom da vesícula biliar, tá? Só para vocês terem uma noção, onde o médico, né, é o próprio médico que faz o exame, é o próprio médico que lauda. A ultrassom não é uma área da radiologia feito por nós, somente pelo médico, tá? Então, como é o preparo do paciente? Como eu falei, esse exame é um exame que é bem trabalhoso, é um exame que precisa bastante da colaboração do paciente. Então, o preparo do paciente
é baseado em vários pontos que na anamnese deve cobrar, tá, do paciente. Os laxativos, eles são evitados, eles devem ser evitados no período de 24 horas antes do exame, tá? Se caso possa utilizar, isso aí quem vai decidir é o médico, certo? A refeição na véspera do exame deve ser uma refeição leve, tá? Não deve comer alimentos gordurosos ou alimentos frios, tá bom? Então, na véspera do exame, deve se alimentar de uma maneira leve, tá? O paciente também deverá ingerir medicações, por exemplo, de 3 a 6 gramas de uma medicação chamada de ácido iopanoico, o que equivale a 6 comprimidos tomados no almoço, e outros 6 comprimidos devem ser ingeridos com a mastigação, sempre dando um intervalo de 5 minutos entre si, e deve ingerir tanto no almoço como no jantar de 15 a 20 horas antes do exame, tá? Na entrevista do paciente, que é a anamnese, feita na maioria das vezes pela equipe de enfermagem, o profissional ele precisa ficar atento se o paciente ele seguiu, certo? Se ele teve uma refeição leve, não se alimentou de alimentos gordurosos, se tomou a medicação direitinho, respeitando o intervalo de tempo. Então, na anamnese, é fundamental que o profissional ele saiba mesmo a condução do exame, tá? Então, primeiro, tem que perguntar ao paciente quantos comprimidos foram ingeridos, em que horário, tá? Se for possível, preciso, é importante também perguntar, pedir para o paciente ele descrever as cápsulas, os comprimidos, para confirmar, né, que eram mesmo os corretos. Segundo, deve perguntar se o paciente houve alguma reação, né, se ele sentiu náuseas seguidas de vômitos, porque se caso ele se sentiu mal, né, náuseas e até vomitou, então com certeza não teve uma absorção adequada, certo? Então tudo isso deve ser analisado durante a anamnese, tá? Aqui eu coloquei o tamanho, né, da radiografia, que deve ser de 24 por 30 ou 35 por 43, como eu já falei em outros exames que nós vimos. Não precisa se atentar ao tamanho do filme, porque depende do paciente. É importante que vocês tenham em mente o objetivo do exame, as indicações, né, a condução do exame, as incidências. Isso é o que importa, então não se atentem a isso, certo? A radiografia simples, ela é feita com o paciente em decúbito ventral, tá? Então aqui coloquei uma imagenzinha para vocês aí relembrarem o posicionamento, certo? Em PA, onde o raio ele vai entrar na parte posterior, tá vendo? E sair na parte anterior, tá bom? Então, primeiramente, esse é o posicionamento, paciente em decúbito ventral ou em PA. Outra incidência também nesse exame é o decúbito lateral direito. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais perto, né, o órgão de interesse estiver do chassi, melhor vai ser a visualização. Então, quando o paciente ele fica em decúbito lateral direito, é bom para colocar em camadas os cálculos biliares. Então, é só a gente relembrar um pouquinho da anatomia. A vesícula biliar ela se encontra onde? No lobo direito do fígado. Onde é que o fígado está? No quadrante superior direito ou no esquerdo? No quadrante superior direito. Então, o posicionamento vai ser em decúbito lateral direito, porque nesse posicionamento a vesícula biliar que se encontra no lado direito, ela vai ficar mais próxima ao RI, então vai dar uma visualização melhor, tá certo? Então, decúbito lateral direito é utilizado para colocar em camadas os cálculos biliares, né? Nessa posição a vesícula biliar assume uma posição diferente no abdômen e ajuda a visualizar melhor a vesícula biliar, certo? Outro ponto importante do exame é a questão da administração de uma refeição gordurosa. É lógico, a gente tem que parar e pensar, qual é a função, qual é o objetivo desse exame? É observar como é que está a anatomia e o funcionamento da vesícula biliar. Então,
Se nós vimos que a vesícula biliar é um órgão de armazenamento da bile e que só entra em ação quando principalmente um alimento gorduroso entra, né, é ingerido, então o que acontece? Nesse exame, o médico ele precisa testar a função da vesícula biliar, ou seja, a capacidade que ela tem de se contrair e também de estudar se os ductos biliares eles estão funcionando direitinho. Então, por isso que deve ser administrada uma refeição gordurosa. Então, o paciente ele precisa comer algo gorduroso para poder estimular a mucosa duodenal e produzir a colecistoquina. O que significa? Essa substância é que faz a vesícula biliar se contrair. Então, as refeições gordurosas, elas devem ser administradas para essa finalidade, para que a vesícula biliar ela possa se contrair, né, e assim eliminar bile, e o médico ele possa ver, visualizar tanto a anatomia como a funcionalidade. E que refeição gordurosa pode ser? Então pode ser creme de leite, iogurte natural e 3 gemas de ovos, certo? Então essa refeição que o paciente ele deve comer, tá? Então, o paciente ele deve ser colocado em uma posição oblíqua posterior direita, depois de uma refeição gordurosa, porque desse modo a vesícula biliar ela vai aparecer mais bem drenada, certo? As radiografias elas são obtidas também no mesmo posicionamento, em oblíqua posterior direita, a cada 15 minutos, tá? Até que consiga ter uma visualização satisfatória do sistema duetal, ou seja, dos ductos, né, da vesícula biliar, tá bom? Então, aqui é uma posição oblíqua posterior direita. Por que direita? Por causa da posição da vesícula biliar, certo? Então, aqui tem as incidências básicas, para recapitular. Primeiro é feita uma radiografia simples em decúbito ventral. Logo depois é feita em decúbito lateral direito, né, para a gente conseguir ver sem sobreposição a vesícula biliar. Logo depois, o paciente ele tem que fazer uma refeição gordurosa para que o médico possa avaliar a funcionalidade, né, a contração dessa vesícula biliar e, por fim, fechar com as oblíquas posteriores direita, tá bom? Então, é bem tranquilo, é bem simples. É só mesmo o preparo do paciente, que é um preparo, assim, mais complicadinho em relação aos outros exames que nós vimos. E aqui é um exame, colecistografia oral, onde a gente consegue visualizar aqui, ó, a vesícula biliar, né, o corpo, o fundo dela, em forma de pera mesmo. E a gente consegue visualizar aqui a anatomia, o fundo, o corpo, o colo, o ducto cístico, e percebemos que essa vesícula biliar está cheia do contraste. Então, é dessa forma. Esse é o exame, a radiografia, tá? Desse exame da colecistografia oral. Aqui, a gente também consegue visualizar, olha só, a vesícula biliar também cheia do contraste. Aqui é um exame feito em uma criança, né, em um bebê. A gente consegue visualizar, perceber isso devido ao tamanho, né, da caixa torácica dessa paciente. Aqui a gente consegue visualizar já de uma maneira mais ampliada a vesícula biliar cheia de contraste, certo? Então a gente finaliza aqui os exames contrastados do sistema digestório, tá?